A força de agradecer antes do milagre, quando a fé se torna gratidão. Olá, que bom ter você aqui. Respire fundo, acalme o coração. Hoje vamos falar sobre algo que muda tudo: o poder de agradecer antes do milagre. Que essa mensagem traga paz, esperança e renove a sua fé. A gratidão que antecede a vitória. A fé verdadeira não começa quando a vitória chega. Ela nasce quando você consegue agradecer antes mesmo de ver o resultado. A gratidão antes da bênção é uma forma de declarar: Senhor, eu confio em Ti, mesmo sem entender tudo. O Salmo 100, versículo 4 diz: Entrai pelas suas portas com ações de graças e em seus átrios com louvor. Rendei-lhe graças e bendizei o seu nome. A gratidão é o portão de entrada para a presença de Deus. Ela não é uma resposta, é um começo. Quando você agradece antes da resposta, algo dentro de você muda. A mente para de buscar controle e o coração começa a descansar. Da próxima vez que a ansiedade bater, pare um instante e diga: Senhor, eu te agradeço porque, mesmo sem ver, eu sei que já estás agindo. Esse simples ato reorganiza seus pensamentos e fortalece sua fé. A ciência já comprovou: a gratidão muda a forma como o cérebro percebe o futuro. Quem agradece prepara a mente para enxergar soluções em vez de problemas. E é assim que a fé começa a vencer o medo. A fé que enxerga o invisível. No livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 1, lemos: A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Quando você agradece antes do milagre, está segurando o comprovante do invisível. Você está dizendo: eu creio que Deus já está agindo, mesmo que meus olhos ainda não vejam. Abraão fez exatamente isso. Romanos capítulo 4, versículo 20 diz: Ele não duvidou da promessa de Deus, mas foi fortalecido na fé, dando glória a Deus. Abraão louvou antes de ver Isaque nascer. A fé dele não dependia das circunstâncias, mas da confiança no caráter de Deus. E aqui está um exercício poderoso. Imagine a resposta de Deus chegando. Sinta, por alguns segundos, a gratidão como se o milagre já tivesse acontecido. Essa prática alimenta o coração e acalma a mente. Quando você agradece antecipadamente, o medo perde o espaço. A fé e a dúvida não dividem o mesmo ambiente. E quando a sua alma se firma na gratidão, até o impossível começa a parecer mais próximo. Quando o louvor vem antes da mudança, é fé ativa. Josué sabia disso quando cercou as muralhas de Jericó. No capítulo 6, versículo 16, ele disse: Gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. Repare, ele não disse vai entregar. Ele disse, já entregou. O grito de vitória veio antes da queda dos muros. Assim também foi com o rei Josafá, em 2 Crônicas, capítulo 20, versículos 21 e 22. Antes da batalha, ele colocou os cantores à frente do exército cantando: Louvai ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. E o inimigo foi derrotado sem que eles tivessem levantado uma espada. Esses exemplos mostram que o louvor antes da resposta é um ato de fé ativa. Agradecer antes é preparar o terreno para o milagre florescer. E, na vida prática, isso significa mudar o clima dentro de si. Quando estiver passando por uma espera difícil, não se prenda ao que falta. Escute uma música que fortaleça sua fé. Anote 3 motivos para agradecer no dia. Ou simplesmente diga em voz alta: Deus ainda está comigo. Essas pequenas atitudes são como abrir janelas numa sala escura. A luz entra e o medo sai. A gratidão que protege e fortalece o coração. O apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses, capítulo 4, versículo 6: Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo apresentem seus pedidos a Deus com ações de graças. Veja, não é depois que a resposta vier,
mas junto com a oração. A gratidão é o selo da confiança. Ela diz: Senhor, eu entreguei. Agora é contigo. Quando o coração confia, o corpo sente. A respiração fica mais leve, o sono melhora e até as decisões se tornam mais claras. A gratidão liberta você da ilusão do controle. E quem aprende a soltar, finalmente tem paz. Quando estiver cansado de esperar, diga: eu confio em ti, Senhor, mesmo sem entender. Essas palavras simples têm poder. Elas estabilizam o coração, afastam a ansiedade e abrem espaço para o espírito agir. A gratidão é uma forma de fé prática. Ela não depende de emoção, depende de decisão. A gratidão que atrai a presença e sustenta o milagre. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículos 25 e 26, Paulo e Silas estavam presos, mas, mesmo acorrentados, cantavam hinos a Deus. Enquanto louvavam, as portas da prisão se abriram e todos os grilhões caíram. Eles cantaram antes da libertação, e foi justamente o louvor que abriu as cadeias. A gratidão é uma chave espiritual e também emocional. Ela não apenas atrai a presença de Deus, mas prepara o coração para sustentar o que vem depois. Quem aprende a agradecer antes, continua humilde depois. O apóstolo Paulo escreveu em 2 Coríntios capítulo 9, versículo 8: E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, para que em tudo tenhais suficiência. Gratidão é o terreno onde a abundância cresce. Quando o coração se acostuma a agradecer, ele reconhece a mão de Deus até nas pequenas coisas. E aqui vai uma prática simples. Antes de dormir, pense em algo que ainda não aconteceu, mas que você crê que Deus está preparando. Agradeça por isso, mesmo que pareça distante. Essa atitude conecta o seu presente com o futuro que Deus está construindo. A fé agradece antes, e quem agradece antes já está vivendo o milagre por dentro. Agradecer antes do milagre é fé em movimento. É a prova de que você confia em Deus mesmo quando o silêncio parece longo. Quando a gratidão antecede a resposta, o coração se fortalece e o medo perde força. Ore comigo. Senhor, obrigado por tudo o que já fizeste e por tudo o que ainda farás. Eu te entrego minhas preocupações e escolho te agradecer desde agora. Enche meu coração de paz, de confiança e de fé constante. Que minha mente permaneça firme e minha esperança não se apague. Em nome de Jesus. Amém. Se essa mensagem tocou o seu coração, escreva amém nos comentários e compartilhe com alguém que precisa lembrar que Deus ainda está trabalhando no silêncio. Muito obrigado.